No vídeo de hoje a gente vai brincar de ser espiã. Oi gente, eu sou a Bárbara e no vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês a minha experiência de leitura dos 2 primeiros volumes da trilogia Uma Grande Espiã, escrita pela Samantha Galvão e disponível lá na Amazon. Vou deixar pra vocês o link de todos os livros aqui no box de informações, vocês podem comprar ou alugar através do Kindle Unlimited. E hoje eu vou contar pra vocês sobre os 2 primeiros volumes dessa trilogia, mas o terceiro já tá chegando ao galope, então aguardem aí que em breve eu venho conversar com vocês sobre o último volume. Mas se você aí do outro lado é daquele tipo de pessoa que só gosta de série concluída, relaxa, porque cada livro tem ali seu problema e sua solução. Deixa um gancho pro próximo, mas você tem a história concluída em cada um desses livros, então dá pra ler tranquilamente. O primeiro volume se chama Uma Grande Espiã, o Futuro, e é um romance de formação. A gente vai conhecer a história da Ana Barbosa. No começo da trama a gente tá em 1998, ela tem 15 anos e ela acaba de perder os pais por conta de um grave incêndio que acontece na casa dela. Então ela vai morar na casa dos avós e a gente começa a ver a construção dela como pessoa a partir dali. Aos 17 anos, a Ana é convidada pelo Jeff para treinar na ASSB, que é uma associação para espiãs brasileiro. E ela vai meio que com um plano de vida, porque os pais dela eram advogados e eles sempre falavam pra ela que eles eram advogados porque eles queriam poder ajudar pessoas. E a Ana, ela cresceu querendo fazer isso também, então ela vê a possibilidade de ser uma espiã como uma forma de ajudar pessoas. E além disso, o Jeff, que é quem a convida, né, pra fazer parte da ASSB, ele é um antigo amigo dos pais dela, então ela sente também ali uma ligação com o que os pais dela faziam. E aí ela vai trabalhar na ASSB, ela leva junto a Gabi, que é a melhor amiga dela e que também é convidada para trabalhar, então ela não se sente abandonada ali. Ela faz todos os treinamentos e no primeiro livro a gente tem esse começo dela se descobrindo como uma espiã, a gente tem toda essa base de treinamentos, de como é que vai funcionar, o que que ela vai fazer de fato, dessa ligação dela ali com a espionagem e com a própria Gabi, que é a melhor amiga dela, e como é que vai se desenrolar essa vida dela de espiã. O primeiro livro é muito pra gente conhecer a protagonista, pra gente conhecer muito sobre a ideia da associação de espiãs, o que que ela vai fazer, como é que ela lida com a situação em campo. Então é muito dos treinamentos, de como é que ela vai se desenvolver ali, e a gente vai conhecendo um pouco mais dela, personagem, ao longo de toda essa proposta aí. E o primeiro volume termina quando ela tem 22 anos e tá concluindo a faculdade. Então a gente tem ali um pouquinho desse crescimento dela, desse início de fase adulta dela. O segundo volume se chama Uma Grande Espiã, a Felicidade, e começa 10 anos após o final do primeiro livro. A Ana, ela já é uma espiã em atividade há muito tempo, ela já resolveu muitas causas complicadas e ela vai receber agora a grande missão da vida dela, e essa missão vai acabar envolvendo algumas coisas do passado dela que ela não tem muita informação, que ela não sabe muito bem como é que aconteceu. No primeiro livro a gente já tem um indício de relacionamento da Ana com uma pessoa, mas acaba não indo pra frente, tanto porque ela tá muito focada em trabalhar, enfim, em resolver os casos ali, quanto como ela percebe que o carinha não era essas Coca-Colas todas não. Mas nesse segundo livro ela vai acabar se aproximando do Teodoro. O Teodoro, ele também é um espião e ele e a Ana são os espiões mais cotados ali da agência, então eles dois vão ter que unidos resolver essa situação aí que a agência colocou como missão pra eles, e eles dois vão acabar desbravando um pouco mais um do outro. A Ana, ela é uma personagem muito taciturna, ela é uma personagem que vivencia muito o luto desde que ela perdeu os pais, então ela meio que se reservou em criar uma capa em que ela vai ser impenetrável, porque ela não quer sentir novamente a dor que ela sentiu quando ela perdeu os pais dela, né? Ao mesmo tempo em que ela quer realizar o que ela falava pros pais dela que ela queria ser. Então ela não é uma pessoa que olha muito pra si, ela olha muito pra o que os pais dela veriam dela, e ela vai mirando isso em todas as coisas que ela faz na vida dela. Então a chegada do Teodoro abala um pouco as estruturas dela, porque pela primeira vez ela se sente vulnerável, ela sente um sentimento que faz com que às vezes ela esqueça de coisas que ela não gostaria de esquecer, que ela se deixe que os muros caiam, sabe? Que ela derrube suas barreiras em algumas situações que ela não gostaria de derrubar. Então é muito interessante também a gente ver essa construção dela se vendo mais como uma pessoa e não como uma máquina mortífera, que é como ela se vê por
como grande parte do livro. A trama, ela se desenvolve muito nessa parte da espionagem. A gente tem uma questão que começa já no primeiro livro e que você já gera uma desconfiança ali no primeiro livro e que vai se desdobrando ao longo de toda a série até chegar no fim desse segundo livro já com um grande spoiler do que pode vir a acontecer. Uma abertura bem grande pro terceiro volume, que eu achei isso muito bacana. No entanto, a autora, ela consegue em cada um dos livros criar situações e fechar situações, e essas situações envolvem a profissão da Ana. Então ela vai receber casos e ela vai fechar casos em cada um dos livros, e ela vai contar, obviamente, com a ajuda de terceiros, de personagens secundários que dão muito sentido pra trama. Eu gostei muito da narrativa da Samantha, os livros são bem fluidos, você começa e você vai ali preso na trama, querendo desenvolver a história, querendo entender o que tá acontecendo, e eu acho isso muito gostoso, porque é aquele livro que você começa a ler e você não quer parar de ler. E são livros muito curtos, e ao mesmo tempo em que isso é muito positivo, eu acho que em alguns momentos fizeram com que alguns casos poderiam ter sido mais explanados, sabe? Eu senti que algumas questões, antes mesmo de eu criar suposições, já estavam sendo resolvidas, e eu queria que cada caso tivesse um pouquinho mais de detalhe, que tivesse um pouquinho mais de suspense, mas eu entendi que o que a autora queria de fato era explanar um pouco mais o caso de fundo, que é a grande questão do livro. O romance, ele tá muito em segundo plano mesmo, é muito sobre a Ana, é um romance de formação dela crescendo, da gente descobrindo quem ela é, mas eu acredito que a autora vai desbravar um pouco mais disso no terceiro volume, afinal ela deixou uma brecha muito interessante pra apresentar um pouco mais sobre o relacionamento desse casal no terceiro livro. O plot do segundo livro, eu tava imaginando que eu ia adivinhar, então eu já tava com aquela sede de vai chegar naquele ponto que eu vou acertar, mas eu não acertei, e eu achei isso muito legal, porque é muito difícil eu não acertar um plot, então eu fiquei muito empolgada que eu não acertei, e depois eu até pensei, mano, eu fui meio burra, né, de não ter acertado, mas ao mesmo tempo eu fiquei assim, ai, pela primeira vez eu fui pegar de surpresa em um plot, sabe, então eu fiquei muito contente com isso. Eu tô muito ansiosa pra ler outras coisas da autora, porque eu gostei muito da narrativa dela, tô bem curiosa também pra conhecer o terceiro volume, pra ver se as coisas que eu tô pensando vão acontecer, porque eu criei muitas coisas na cabeça, sabe? E eu quero ver como é que a autora vai desenvolver isso. Ao longo da leitura encontrei alguns poucos erros de revisão que eu até vou mandar pra autora pra ela alterar, então talvez quando você faça a leitura já não encontre, mas não é nada que atrapalhe a trama ou que atrapalhe o desenvolvimento da narrativa, você ainda com certeza vai gostar bastante. Eu fiquei muito presa na trama, gostei muito da construção da história que a autora criou, gostei muito da Ana, foi uma personagem que eu consegui me identificar em alguns aspectos e que eu entendi tudo o que ela faz, sabe? Eu entendi o fato dela ser mais fechada, eu entendi as circunstâncias da vida dela, e eu achei que isso fez com que eu conseguisse me identificar bastante com ela, sabe? Não é aquela personagem que é fechada só porque quer, ela é fechada porque ela tem os motivos dela pra ser fechada. E os personagens secundários que permeiam a trama também faz com que ela seja muito mais fácil de ler, com que seja muito mais identificativa, porque sempre vai ter uma pessoa com a qual você vai se identificar um pouco. Senti muita diversidade também com relação aos personagens, e achei interessante que ela colocou isso de forma natural, sabe? Enxergar os personagens como eu enxergo as pessoas na vida, que são bem plurais, e eu gostei bastante disso. Enfim, pra quem curte acompanhar a história de uma pessoa, de uma protagonista, e ver a vida dela em vários pontos, eu acho que vai ser uma leitura muito prazerosa. Eu gostei bastante, são livros bem rápidos, o primeiro tem menos de 200 páginas, o segundo tem menos de 300 páginas, então são leituras que você vai fazer bem rapidamente, e eu quero muito saber a opinião de vocês sobre cada um desses livros, então quando eu concluir a leitura, volta aqui pra me contar o que você achou. Se você gostou do vídeo, clica no joinha pra mim, se inscreve no canal e ativa as notificações, assim tudo que eu posto por aqui você recebe aí em primeira mão. Eu te espero no próximo vídeo. Beijo e tchau!